Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o texto que a irmã já leu, a irmã Adriane leu. 1 aos Coríntios 3, do 6 ao 15. Ótimo, obrigado. 1 aos Coríntios 6, 3, 1 aos Coríntios 3, do 6 ao 15. Eu sei que a irmã já leu, mas eu sempre gosto de ler outra vez, porque ajuda no entendimento da palavra do Senhor. 1 aos Coríntios 3, dos 6 ao 15. Amém? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Vamos orar. Pai de amor, eu te agradeço por mais uma vez poder pregar a tua palavra. Obrigado, ó Pai, por este momento de comunhão, de adoração, de louvor, e pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua palavra. Pai, eu peço a unção do teu Espírito sobre a minha pessoa e sobre todos nós, que nós ouçamos a tua palavra com verdadeira sabedoria, sempre, ó Pai, na perspectiva de ouvir, aprender e praticar. Pai, é em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amados, no ano passado, como eu disse, eu preguei vários sermões falando sobre o crescimento da igreja, crescimento espiritual e numérico. Nos últimos sermões que eu preguei sobre este assunto no ano passado, eu falei sobre como a igreja cresce e o que fazer para a igreja crescer. E baseado aqui em 1 Coríntios 3, nós aprendemos algumas lições. Por exemplo, nós aprendemos que Deus usa a instrumentalidade humana para promover o crescimento da igreja. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, através dos quais Deus promove o crescimento da sua igreja. A gente vê isso no verso 6, onde Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Paulo diz: eu plantei, eu evangelizei, Apolo regou, Apolo discipulou. A segunda lição que nós aprendemos é que no processo de crescimento da igreja, as tarefas são múltiplas e variadas. Eu plantei, Apolo regou. Eu evangelizei, Apolo discipulou. Imagine uma igreja como a nossa aqui, quanta coisa há para ser feita.
pregação, ensino, evangelização, discipulado, visitas, cuidado com os necessitados, o louvor, a adoração, a direção de culto. Muita coisa precisa ser feita para que a igreja possa crescer. Então, no processo de crescimento da igreja, as tarefas são múltiplas e variadas. Aprendemos também que para alcançar o crescimento é necessário que todos trabalhem em união, em harmonia. Paulo diz no verso 8: ora, o que planta e o que rega são um. O que planta e o que rega são um. Aqui não tem ninguém mais importante do que ninguém, melhor do que ninguém. Quando eu saio de férias, como nós saímos agora, eu saio assim, olha, eu tiro férias mesmo. Eu não fico preocupado assim, como é que está a igreja? Olha, eu tiro férias. Eu não fico ligando para ninguém, perguntando assim, ei, quantas pessoas tinham no culto? Naldinho foi para o culto? Ou Leonardo foi para o culto? José foi para o culto? Clévia foi para o... Eu tiro férias. Porque quem sustenta a igreja é Deus. Mas se Deus usa a instrumentalidade humana, nós precisamos estar em harmonia, em união, em unidade. Imagine uma igreja onde há divisão, onde há inveja, onde há má vontade, onde o irmão difama o outro. Essa igreja não vai crescer. Aliás, Jesus Cristo disse: a casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós precisamos agir como se fôssemos uma só pessoa, um só coração, uma somente. É por isso que Paulo diz: ora, o que planta é um, o que planta e o que rega são um. Ou seja, ninguém é mais importante do que ninguém. A pessoa mais importante do que vocês aqui é Deus, mais importante do que nós. A quarta lição que nós aprendemos é que, apesar de usar a instrumentalidade humana, somente Deus pode conceder crescimento à igreja. Versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. É como na agricultura. O agricultor semeia, mas ele não pode fazer a semente germinar. A gente evangeliza, mas a gente não pode fazer uma pessoa crer se o Espírito Santo não agir sobre ela. O pregador anuncia a palavra, mas é Deus quem leva a palavra ao coração e concede conhecimento, fé e crescimento espiritual. Então Deus usa a instrumentalidade humana, mas somente Ele pode fazer a igreja crescer. Se é assim, se Deus é quem faz a sua igreja crescer, não há lugar para a soberba humana, não há lugar para o orgulho humano. Verso 7: por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha como isso é interessante. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Eu não sou nada. Apolo não é nada. Pastor Eliomar não é ninguém. Você não é ninguém. Você não é nada. A graça, a glória, o louvor e a adoração é de Deus. Não há lugar para soberba humana. Eu sou pastor, mas eu reconheço que muitos pastores fazem do púlpito um tipo de passarela onde ele quer desfilar sua suposta sabedoria. Muitas vezes o pastor ele se coloca acima da igreja. Ele não é acima da igreja. O pastor é um servo, como todo mundo deve ser servo. Não há espaço no crescimento da igreja para a soberba, a empáfia, o orgulho ou a presunção humana. A sexta lição que eu quero apresentar nesse sentido hoje, nesse texto, é que haverá o dia quando todos nós seremos recompensados
pelo trabalho que nós realizamos nas nossas vidas e no âmbito da igreja. É interessante aqui, quero chamar a sua atenção, nosso texto base é 1 aos Coríntios 3, no verso 6, no verso 8, Paulo fala de galardão. Ele diz: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Galardão. Haverá o dia quando nós receberemos ou não galardões. Paulo chama de coroas. E as 5 galardões, os 5 coroas, que se der tempo eu quero mencionar hoje à noite. O que é uma coroa ou um galardão? Uma coroa ou um galardão é um prêmio, ou são prêmios que serão distribuídos aos crentes pelas obras que eles realizaram aqui na terra, depois que foram salvos. É importante entender isso. A salvação é pela graça. Os galardões são pelas obras. Você entendeu isso? Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, a salvação é 100% pela graça, 100% por Deus. Galardões são pelas obras. Você quer receber galardões? Você precisa trabalhar com excelência e pelas razões certas. Então haverá o dia, a Bíblia chama isso o tribunal de Cristo, no qual nossas obras serão julgadas. Você, como crente, não será julgado, eu não serei julgado. Quem crê não é julgado. Já estamos salvos. Isso não vai mudar. Mas as nossas obras praticadas do momento que aceitamos a Jesus Cristo até o nosso último dia aqui na terra, nossas obras serão julgadas. E aí nós receberemos galardões ou não receberemos galardões. Galardões são pelas obras. Por isso que no verso 8 Paulo fala de galardões. Aí no verso 9 Paulo diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha o privilégio. Nós somos cooperadores de Deus. Você já ouviu o pastor pregando dizendo assim: Deus precisa de você? Já ouviu? Esse pastor aqui não. Mas tem pastor que prega e diz assim: Deus precisa de você. É porque o Deus dele é tão pequenininho, é tão fraquinho, que ele precisa do homem. O meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus a quem nós servimos, ele não precisa de nada nem de ninguém, porque ele é autossuficiente. Ele é a única pessoa que pode dizer assim: eu sou. O presidente pode dizer assim: eu sou presidente. Não, ele está presidente, ele não vai ser para sempre. Eu sou pastor. Não, eu não sou pastor, eu estou pastor, porque amanhã não serei mais. Agora Deus não, ele foi, ele é e ele será. Então ele pode dizer assim: eu sou. Mas na sua maneira de trabalhar, como eu já disse, Deus usa a instrumentalidade humana. Deus nos deu o privilégio de sermos seus cooperadores, porque Deus converte, mas ele não vem evangelizar ninguém não. Deus converte, mas ele não vem pregar o evangelho não. Ele nos fez seus cooperadores.
E é pela nossa cooperação que nós seremos, sim ou não, galardoados. Aí no versos 10 e 11, Paulo ensina que nós, como cooperadores de Deus, temos que ser zelosos, temos que ter critérios. Versos 10 e 11: segundo a graça de Deus que lhe foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Olha o que Paulo diz no final do verso 10: mas veja cada um como edifica sobre ele. Quem é o fundamento? Jesus. Ele diz isso no verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Os católicos dizem que Pedro é a pedra na qual Jesus Cristo edificou a igreja, porque Jesus Cristo disse: eu edificarei, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí o padre diz assim: olha, a igreja foi edificada sobre Pedro. Pedro é o fundamento da igreja, porque Jesus Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Uma interpretação totalmente equivocada. Só foi Jesus Cristo disse: tu és Petros. Petros, no grego, é tipo uma pissarra. Sabe aquela pissarrinha que às vezes você anda no asfalto, aí passa um carro e bate no para-brisa do seu carro e quebra? Uma pedrinha, uma pissarra, uma pedra mole. Então Jesus Cristo diz: tu és Petros, uma pedra mole, uma pissarra, um negócio sem futuro, sem garantia. E sobre esta pedra, outra palavra, sobre esta pedra. Pedra no grego é uma pedra firme, é uma rocha tão grande que ela é irremovível. Então Jesus Cristo, só para você entender, Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: tu és uma pedra fraca, uma pissarra. Sabe aquela pedra mole que a água tanto bate até que fura? É o que você é, Pedro. Mas sobre esta pedra, esta rocha irremovível, eu edificarei a minha igreja. Então Paulo está dizendo: nós temos que edificar sobre este fundamento que é Jesus Cristo. É por isso que a pregação é cristocêntrica. É por isso que nós adoramos a Jesus, pregamos a Jesus. Jesus é Deus, Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. Aí Paulo diz: cada um edifica sobre este fundamento que é Jesus. Mas veja cada um como edifica sobre este fundamento. Eu sou crente e eu já estou salvo. O que importa é isso. Não, você foi chamado para ser um cooperador, para edificar sobre Jesus, que é Petros, que é a pedra, a rocha. E cada um veja como edifica sobre este fundamento. Paulo está falando aqui de critérios. Eu estou lendo um livro agora muito bom sobre a eleição. Lembra que a gente falou aqui sobre a eleição? Gente, não é a eleição para perfeito não, né? É a eleição. Jesus Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. E o livro fala muito em João Calvino, que foi um dos reformadores. E João Calvino foi chamado de reformador porque ele quis reformar a Igreja Católica. Ele achava que poderia continuar sendo católico e reformar a igreja. Quando ele viu que não conseguiria, abandonou a igreja. Foi assim com João Calvino, com Martinho Lutero e com outros. Eu estava lendo aquele livro, sabe o que eu pensei?
Diga assim, Senhor, que eu não adivinho o pensamento do pastor. Mas eu pensei o seguinte: se João Calvino e Martinho Lutero e esses reformadores voltassem hoje, eles iriam pregar uma reforma dentro das igrejas evangélicas. Porque a igreja evangélica, de modo geral, ela se afastou de Jesus, da palavra de Deus. A pregação é edificada sobre o homem, a doutrina humana, a filosofia humana, a ideologia humana, o politicamente correto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Veja cada um como edifica. Não basta dizer eu sou crente, eu prego pelo evangelismo. É necessário saber como nós estamos fazendo. Então Paulo apresenta essa introdução e a partir do verso 13 Paulo começa a falar sobre o tribunal de Cristo, a maneira como nós edificamos. Essa maneira nos renderá ou não galardões. Aí no verso 13 Paulo diz que é um dia determinado, no qual nossas obras serão julgadas. Verso 13, 1 aos Coríntios 3. A obra de cada um se manifestará. A palavra manifestar aqui significa que a obra de cada um será revelada, será mostrada. Na verdade, o dia a declarará. Que dia é esse? Quando a igreja for arrebatada e nós estivermos no céu, nós vamos participar de um evento chamado o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não é o juízo final. Nós, os crentes, nós não compareceremos perante o juízo final. A palavra Tribunal de Cristo, no grego, é bema. Sabe o que era o bema para os gregos? O pódio onde os atletas vencedores recebiam suas premiações. É interessante, né? No tempo de Paulo já tinha Olimpíadas. Jogos Olímpicos são antiquíssimos. É do mesmo jeito que hoje tem o pódio, terceiro, primeiro e segundo lugar. Naquele tempo tinha o pódio. No grego, a palavra era bema. Aí a Bíblia Sagrada tomou essa palavra emprestada da cultura esportiva grega e inseriu na Bíblia o bema. Então nós compareceremos no bema, no tribunal de Cristo. Não é que nós, os crentes, seremos julgados. Nossas obras, nossos atos serão julgados. Aí Paulo diz no verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um. A obra de cada crente individual será manifestada, será mostrada. O marido pode dizer assim: eu sou crente, mas eu sou um crente assim muito negligente. Agora, a minha esposa trabalha. Olha, se a sua esposa trabalha, os galardões serão dela, não serão seus não, meu caro. Manifesta se tornará a obra de cada um. Se eu quiser galardões, eu tenho que trabalhar. Se Ritinha quiser galardões, ela terá que trabalhar. Aqui não há o famoso jeitinho brasileiro. O julgamento das obras será um julgamento pessoal, individual, cada um. Aí você diz assim: mas como é que as obras de cada um serão manifestadas? A gente vai falar disso daqui a pouco. É uma tarefa difícil para mim e para você, mas para Deus não é. Aí na segunda parte do verso 13, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse?
após o arrebatamento da igreja. Esse julgamento aqui será lá no céu. Lá no céu, cada crente, todo crente vai comparecer perante Jesus Cristo, perante o tribunal de Cristo. E tudo que você fez, que você deixou de fazer, será levado em conta naquele dia. Eu acredito que naquele dia 3 coisas serão levadas em contas. Número 1, nós fizemos boas obras, evangelizamos, trabalhamos, ajudamos aos necessitados, temos obras a apresentar naquele dia? Primeira pergunta é essa. A segunda pergunta: qual a qualidade das nossas obras? Trabalhamos com excelência ou fomos negligentes? Porque tem crente que não faz nada, está errado. E tem crente que trabalha muito, mas ele é negligente, ele está errado também. Imagine um pregador que quer pregar e não estuda. Imagine as irmãs que vão para o berçário, acho que elas ensinam lá uma história, né, infantil, bíblica, e não estudam. Imagine os irmãos que querem tocar no grupo de louvor, mas não ensaiam. Imagine o evangelista que não lê a Bíblia, que não ora. No nosso caso aqui, que não marca visitas, que chega atrasado. Aí você não estará fazendo um trabalho excelente. Ponha uma coisa na sua mente: Deus é um Deus exigente. Algumas vezes eu já fui chamado de pastor exigente. Eu sou uma manteiga derretida. Mas eu quero lhes apresentar um Deus que é exigente, o Deus a quem nós servimos. Segunda pergunta que será feita, eu creio, é essa: seu trabalho foi excelente, sim ou não? Terceira pergunta que será levada em consideração, creio eu: por que você fez aquela obra? Irão, mas por que você é pastor? Por que você foi pastor? Quais as suas intenções? O que você buscava? Você buscava a glória humana? Sua própria glória? Você buscava vantagens financeiras? Qual a intenção? Por que você quis fazer parte do ministério de louvor? Vocês sabem que, viu? Cadê Cléber? Vocês sabem que no grupo dos 12 tinha um tesoureiro, não tinha? Quem era o tesoureiro? Judas. Nenhuma comparação. Nenhuma comparação. Você não é Judas. Mas eu me lembrei disso porque... Você sabe por que Judas quis ser o tesoureiro? Que não é o caso dela. Ela é honestíssima. Por ela eu boto a mão de quem for. Por ela eu boto a minha mão no fogo. Que brincadeira. Mas você sabe por que Judas Iscariotes quis ser tesoureiro? Por que foi? Ele roubava. Ele era ladrão. Imagina. Aí ele não quer ser pastor, porque pastor é uma autoridade. Pastor é o cabeça da igreja local. Pastor está mais no culto que os outros. Não. Por que você dirige culto? Por que você evangeliza? Por que você prega? Por que você ensina? Por que você quer ficar no berçário? Por que você faz parte da cesta do amor, da recepção? Por que você quer ser tesoureiro da igreja, secretário da igreja? Por que você quer dirigir os cultos da igreja? Por quê? Qual a sua intenção? Isso será levado em conta. Isso será levado em conta. Tem um grupo de líderes religiosos no Brasil que se autodenominam apóstolos. Gente, o último apóstolo foi João.
Já morreu faz quase 2000 anos. Não tem mais apóstolo, não. Tem outros que se autodenominam príncipes. Príncipes. Eu conheço pastor que chega para a igreja e dá um carão e diz assim: vocês têm que me chamar de pastor. Eu vou até pedir uma coisa para você: não me chamem de Senhor, porque eu me sinto velho. E Senhor está no céu. Eu quero que vocês me chamem de você. E se a você me agrada chamar pastor, eu gosto. Mas se a você se agrada me chamar de irmão, eu gosto também. Certo? Porque a intenção não é pastor, não. A intenção deve ser servir ao Senhor. Então eu acredito que nesse julgamento 3 perguntas serão levadas em conta. Você praticou obras? Por que você praticou obras? Qual a qualidade das suas obras, do seu trabalho? Aí você diz assim: mas como é que isso será mostrado? Todas as obras de todos os crentes serão mostradas. Verso 13, a parte C. Porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Paulo diz aqui: as nossas obras serão provadas pelo fogo. Qual o significado da palavra fogo aqui? Evidentemente, Paulo usou a palavra fogo aqui em sentido figurado. Não é aquele fogo que produz fumaça. É de outro sentido. Eu acredito que quando Paulo usa 2 vezes a palavra fogo no verso 13, ele está falando da capacidade que Jesus Cristo tem de olhar e ver além da aparência, além do coração. Eu já fui criticado porque eu não gosto de usar terno e gravata. E qualquer dia eu vou trazer um terno e uma gravata para cá, sabe? Aí quando o irmão disser assim: vou convidar o pastor para pregar, aí eu vou colocar o terno e a gravata aqui e vou dizer: prega, terno e gravata, prega. Porque para muita gente acha que o que faz o pregador é o terno e a gravata. Você imagina, eu já subo de camisa assim, imagina um terno e uma gravata. Porque muita gente vê a aparência. E deixa-me dizer 2 coisas sobre a aparência. A aparência é importante, viu? A aparência é importante. Mulher, vista-se com decência. Tem mulher crente que não se parece com crente. Vista-se com decência. Homem também. Vista-se com decência. Paulo diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. A aparência é importante. Mas a aparência não é o mais importante. Porque Deus vê o coração. Lembram quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei? Apareceu o primogênito de Jessé, o filho mais velho. Cara atlético, forte, bonito, impressionava. Aí Samuel disse o quê? É ele. Aí Deus disse o quê? Não é ele. Chama o segundo, bonito, atleta. Não é. Chamaram 6. Aí Samuel perguntou: não tem mais nenhum não? Jessé respondeu mais ou menos assim: tem um lá que é pastor de ovelha. Ele é fracote, ele não serve para ser rei não. Aí Deus disse o quê? Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então o fogo aqui é a capacidade que Jesus Cristo tem de ver o coração. A intenção do coração: por que você fez, por que você não fez, por
Porque você é pastor, porque você é professor, porque você é evangelista, porque você quer dirigir culto, porque você quer exercer aquela função, porque você realizou aquela obra. É a capacidade que Jesus Cristo tem de ver por trás da aparência o coração, a intenção de cada um, o porquê de cada um. E eu acho interessante notar que lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, João teve uma visão. João viu o Cristo glorificado. Você sabe o que é o Cristo glorificado? Quem sabe? É o Cristo depois da ressurreição. É o Cristo tal qual nós o veremos quando estivermos no céu. Aí João viu, Apocalipse capítulo 1, a visão. Aí ele viu o Cristo glorificado. Aí no verso 14, Apocalipse 1, João diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Olhos de Jesus Cristo como chama de fogo. O que é que isso significa? Olhos como chama de fogo. Sabe quando ele brinca e faz assim? Estou de olho no Senhor. Estou de olho no Senhor. Os olhos de Jesus Cristo são penetrantes. Para ele não tem máscara. Não tem insinceridade, porque ele sabe tudo, ele conhece as intenções, as palavras, os pensamentos, as ações, conhece tudo. Davi disse: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Estou ferrado. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então ele sabe se nós praticamos obras, ele sabe a qualidade das nossas obras, e ele sabe a intenção, o porquê praticamos aquela obra. Porque os olhos dele são como chamas de fogo. O fogo aprovará. Capacidade, a onisciência de Deus, a onisciência do Filho de Deus. E aí, naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, nossas obras serão classificadas em 2 grupos. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Observem que há aqui 2 tipos distintos de materiais. Há um tipo valioso, precioso, consistente. Há um tipo que, ao passar pelo fogo, ele não apenas resiste, mas ele se torna mais puro, mais precioso. Que materiais são esses? Ouro, prata, pedras preciosas. Como é que a gente faz uma analogia entre ouro, prata e pedras preciosas? São obras feitas com amor, com esmero, com dedicação, com vontade, pelas razões certas, por amor a Cristo. São obras consistentes. Olha, 3 coisas para você aprender. Você foi eleito por Deus. Segundo lugar, você foi eleito por Deus para produzir obras. Terceiro lugar, você foi eleito por Deus para produzir obras que permanecem. Como é que eu sei disso?
Deus me revelou isso, viu? Mas Deus me revelou em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você foi eleito por Deus para produzir obras, para produzir fruto, e o vosso fruto tem que permanecer. Então, quando a sua obra passar pelo fogo, o ouro passa pelo fogo, não é destruído, fica mais precioso, resiste ao fogo. A prata, quando passa pelo fogo, ela não é destruída, torna-se mais pura. A pedra preciosa, quando passa pelo fogo, ela não é destruída, ela resiste. Qual é nosso alvo? Nossas obras sejam assim: ouro, prata e pedras preciosas. Mas Jesus Cristo também falou de outro tipo de material, verso 12: madeira, feno e palha. Feno você sabe o que é, né? Capim. Agora imagine: madeira, feno, palha, provar pelo fogo. Obras feitas sem amor, sem esmero, sem cuidado, sem dedicação, de má vontade, pelas razões erradas. Alguém vai chegar lá e vai dizer: Senhor, lá na terra eu trabalhei muito, eu preguei, eu ensinei, eu evangelizei, eu toquei, eu fiz isso. Aí Deus vai dizer: meu filho, coloque suas obras aqui, vamos passar pelo fogo agora. Mas aí foi feito pela razão errada, sem amor, sem cuidado, sem zelo. Passa pelo fogo, a madeira não sobra nada, o capim não sobra nada, a palha, idem, não sobra nada. Então nosso desafio é produzir obras consistentes, puras, verdadeiras, com excelência, pelas razões certas. Às vezes a gente diz assim, no começo do trabalho frutuoso, alguém dizia assim: eu vou cantar um hino. Eu não ensaiei, mas é para Deus. Aí eu pecava. Eu peco. Meu filho, se você não ensaiou, por favor, não cante. Você não preparou o sermão, o esboço, por favor, não pregue. Porque é para Deus. Houve um tempo de Israel que Deus disse assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você já pensou o nosso Deus, que é tão paciente, que eu não aguento mais? Isso aconteceu no tempo de Israel, lá no Velho Testamento. E aí, a palha, o capim e a madeira serão provados pelo fogo. Não vai sobrar nada. Verso 14: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardões. Praticou obras com excelência, pelas razões certas, você receberá galardões. A Bíblia fala de pelo menos 5 galardões, ou 5 coroas. Primeira coroa, a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25 são para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Receberão a coroa incorruptível. A segunda coroa é a coroa do regozijo. 2 Tessalonicenses 2 e 9 são para os ganhadores de almas. Atenção, evangelistas. Os ganhadores de almas receberão a coroa do regozijo. A terceira coroa é a coroa da justiça.
Segundo Timóteo 4,8, para os que amam e anelam pela vinda de Jesus. Vem, Senhor Jesus, Maranata, anelam a vinda de Jesus, receberão a coroa da justiça. Quarta coroa, são para aqueles que pregam a palavra fielmente. Pastores e pregadores que pregam a palavra fielmente, receberão a coroa de glória. 1 Pedro 5,4. E a quinta coroa, a coroa da vida, são para aqueles que suportam as provações sem reclamar, sem desanimar. Você quer receber a coroa da vida? Pare de reclamar. Senão, quando você chegar lá, é capim. E vai passar pelo fogo. E vai virar assim, e vai se acabar. 5 coroas a Bíblia fala: coroa incorruptível, regozijo, justiça, glória e vida. Para aqueles que as obras permanecerem. Mas e aqueles cujas obras não permanecerem? Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, se a obra se queimar, você estará salvo. Salvação não é pelas obras. Mas Paulo diz: esse sofrerá, algumas traduções dizem detrimento, dano, prejuízo. Sabe que prejuízo é esse? Deus fez tudo por mim e por você. Chamou, elegeu, chamou, salvou, capacitou, deu espírito, deu saúde, deu capacidade de trabalhar e nós não fizemos nada. Qual será o prejuízo? Ficaremos sem galardão. Prejuízo é esse. E é um prejuízo grande. Porque Deus nos deu tantas coisas boas para a gente fazer, tanto a graça, a salvação, o arrependimento, os dons espirituais, e eu não fiz nada. Ou eu fiz mal feito, ou eu fiz pelas razões erradas. Chega lá, eu não recebi nenhum galardão. Isso era uma tristeza muito grande. Amado, Deus é maravilhoso, não é? Porque tudo isso que a gente faz para Ele, a gente faz não é mais do que o nosso dever. Se Ele dissesse assim: eu não vou recompensá-los em nada. Mas Ele diz mais ou menos assim: vocês não cumpriram mais do que o vosso dever. Mas eu os amo tanto, que além de eu ter dado a salvação, eu quero dar galardões. Eu quero dar prêmios. Eu quero dar coisas. Eu preciso examinar minha própria vida, e você também. Faça essas 3 perguntas. Você está trabalhando para Jesus? Como você está trabalhando para Jesus? E por que você está trabalhando para Jesus? Um dia a gente vai ter que encarar essas 3 questões. Amém? Pai de amor, eu te agradeço pela pregação da tua palavra, que é tão clara. Senhor, continue concedendo à tua igreja crescimento espiritual e numérico, e que nós levemos em conta, Pai, estas 3 questões. Estamos trabalhando para ti? Estamos fazendo um trabalho excelente? Estamos trabalhando pelas razões certas, com boas intenções? Pai, perdoa os nossos pecados e nos guarde do mal. É em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém. Quem é que está aqui no Data Show hoje?